Preencha, Senhor, a nossa carência, os nossos vazios interiores. Caminha conosco e conceda-nos dias melhores. Ensina-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, livro da sabedoria, capítulo 7, versículo de 7 ao 11, é uma pérola que a igreja nos traz nesta celebração. O que nós buscamos? Para onde nós caminhamos? O que atrai o nosso olhar? Certa vez atendi um casal de noivos que foram passear no shopping e a moça, mulher, ficou de olho nas sandálias e nas bolsas. E o rapaz, namorado, né, paciência, ficou lá mexendo no celular esperando ela babar nas vitrines. Mais à frente, o rapaz ficou doido, com capacete de moto e material de pesca. E ela, sentada, esperava o namorado babar naquelas coisas. Quando estavam em casa, já conversando, ela disse para ele: aquele shopping é um lugar bom de passear. Eu gostei do preço daquelas bolsas, e se levasse 2 sandálias, a gente pagaria 40% da terceira. E o rapaz disse: que bolsa? Que sandália? Eu não vi nada disso. Eu vi uns capacetes plotados de moto, apaixonei. Eu vi um material de pesca muito melhor que os meus. E a moça perguntava: que capacete? Que material de pesca? O que aconteceu no passeio dos dois? Simplesmente porque o nosso olhar, ele se dirige para aquilo que é do nosso interesse. Aquilo que não é do nosso interesse, a gente nem vê. O homem passou, nem bolsa o cara viu. A moça passou, material de pesca, ela nem viu que tinha uma loja dessa no shopping. O que desperta a atenção do nosso olhar? No Evangelho, o que despertava a atenção do olhar daquele jovem era uma falsa noção de que ele era bom, apenas por praticar os mandamentos. Só que faltava-lhe uma coisa: abandonar a idolatria. Ele preferia o dinheiro que Jesus, e no final da história ele mostrou claramente isso. Ele não seguiu Jesus, mas ele ficou com a sua riqueza. Este foi o pecado daquele jovem. O olho dele era só no dinheiro. Hoje não passa mais esses desenhos, né? Saudade da década de 80, 90, desenhos para criança mesmo. Hoje em dia eu estava vendo desenho, pelo amor de Deus, como que os pais deixam, né? Mas voltando ao assunto. Vocês lembram do tio Patinhas? Tio Patinhas tinha um cofre gigante, lotado de moeda de ouro. E ele tinha a moeda número 1. Então, quando ele entrar no cofre, eu não sei como que ele fazia isso. Ele nadava nas moedas como se fosse água. Cuspia a moedinha, nadava de costas. E quando ele via a moeda número 1, ele alustrava, dava um beijo, colocava a moeda lá e o olho dele até piscava. Ali nós temos um exemplo de pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram os bens materiais. Eu não estou aqui dizendo que você não possa ter dinheiro e tampouco bens materiais. O que eu estou aqui dizendo é que o seu dinheiro e os bens materiais não podem ocupar o lugar de Deus. Senão você vai deixar a Deus e ficará com eles. Não podeis servir a 2 senhores. Não está na Bíblia? Ou você amará o primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
A Bíblia faz a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Este foi o problema daquele jovem rico. Ele idolatrava o dinheiro, e ele preferiu o dinheiro do que Jesus. Onde que a gente coloca os nossos olhos? O que desperta o nosso olhar? É o dinheiro? É a beleza física? Há pessoas que idolatram o próprio corpo, vivem para esculpir o próprio corpo e ficam na frente do espelho babando, se adorando. Nossa, nossa, eu sou demais, sou demais. Que idolatria, hein, gente? Misericórdia. Tem uns que passam até óleo, e haja óleo para esse povo, viu? Outros idolatram a beleza. É a síndrome da Cinderela, né? Tem gente que fica no espelho assim: espelho, espelho meu, existe alguém que seja mais bela do que eu? Escravidão da beleza. E puxa de um lado, e puxa do outro, estica de um lado, estica do outro, e gasta uma fortuna para parecer mais jovem. Não que você não deva cuidar do seu corpo. Tem que cuidar do corpo. É tempo do Espírito Santo. Já falei isso aqui. Tem que fazer exercício, tem que ter alimentação saudável, tem que dormir. Você cuidar da sua aparência, não há problema nenhum. O seu cabelo legal, a sua barba que você gosta, né? Vestir uma roupa que valorize você, não tem problema nada disso, nem dinheiro. O problema é a idolatria. Quando você coloca isso como o principal é o meu corpo, o principal é minha beleza, o principal é o meu dinheiro, o principal é a fama, o principal é a posição na empresa. Isso vai colocando algemas, argolas, correia no seu pescoço e vai te dominando. E é por essas idolatrias que o diabo começa a colocar cabresto na gente. Quando o diabo não nos tenta no mal, ele nos tenta no bem. Falsa piedade. A pessoa se considera mais santa do que todo mundo e começa a apontar o erro de todos. Cuidado, cuidado, porque segundo a primeira leitura, nós precisamos orar. Precisamos ter uma vida de oração e de súplica. Pedindo o quê? Ó Senhor, queria tanto ganhar na Mega Sena, Senhor. Dai-me 53 milhões, Senhor. Tem gente que reza. Ó Senhor, ajude a esculpir o meu corpo. Eu sou bodybuilder, Senhor. Eu sou bodybuilder. No bem, no gain. Ó Senhor, ajuda-me a ser mais jovem. Ajuda-me a ser mais belo. Ó Senhor, ajuda-me a chegar no topo da empresa. Ó Senhor, ajuda-me a ter um carro importado. Tem gente que reza pedindo isso. Sabedoria 7:7. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferi a sabedoria a todas as riquezas, aos cetros e tronos. Em comparação com ela, julguei sem valor toda a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. A meia, mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz. Meus irmãos, na nossa oração, nós precisamos pedir prudência e sabedoria. Nada no mundo se compara a um coração sábio. A palavra vai dizer que os cetros e os tronos dos reis não valem mais que a sabedoria.
Nenhuma pedra preciosa do mundo se iguala a ela. Se você pegar todo o ouro do mundo e colocar na frente da sabedoria, aquilo não vale senão como areia. Se você pegar toda a prata, será como a lama. A sabedoria vale mais que a saúde e que a beleza. E nós devemos possuí-la mais do que a luz. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Tem uma história medieval que diz que um homem estava de frente com a sua casa. Ele pediu a Deus para ser feliz. Deus falou: eu te concedo a graça. Escolha aqui fora o que você quer que tenha dentro da sua casa, para que você seja feliz com a sua esposa e com os seus filhos. Aí o cara olhou, tinha riqueza em forma de mulher. E ela disse: eu sou a riqueza. Ao lado da riqueza tinha uma outra: eu sou a saúde. Ao lado da saúde tinha uma outra: eu sou a humildade. Essa aí também tinha uma outra: eu sou a fé. E por último, tinha uma mais bela: eu sou a sabedoria. E Deus disse para o homem: escolha qual você quer. Aí o cara falou assim: se eu escolher a humildade, a riqueza não entra. Se eu escolher a riqueza, ela briga com a fé. Difícil. Já sei. Eu quero a sabedoria. Deus falou: escolhestes bem. Pode abrir a porta, pode entrar. Ele entrou a mulher, entrou o menino, aí entrou a sabedoria. Ele falou: seja bem-vinda. Atrás da sabedoria entrou a riqueza. Atrás da riqueza entrou a saúde. Atrás da saúde entrou a fé. Atrás da fé entrou a humildade. Ele falou assim: peraí, gente, eu escolhi só a sabedoria. Aí Deus disse assim: aquele que escolhe sabedoria abre a porta do coração para todo o resto. Aquele que escolher a sabedoria abrirá o coração para todo o resto. Está na palavra de Deus, Sabedoria 7:11. Todos os bens me vieram com a sabedoria, pois uma riqueza incalculável está nas suas mãos. Outra coisa, meus irmãos, sabedoria não é inteligência. Nós temos pessoas inteligentíssimas, mas que não têm um pingo de sabedoria. E temos pessoas que nunca frequentaram a faculdade, não tem diploma nenhum, fala mar português. Mas quando você conversa com esta pessoa, que sabedoria! Sabedoria é chamada da inteligência dos santos, porque é o dom excelso do Espírito Santo. Orei e foi-me dada a clemência. Supliquei e veio a mim o Espírito da sabedoria. E quando eu falo de sabedoria, eu estou falando de sabor. Sabedoria vem de sabor. É saborear a vida. Saborear o dom das pessoas. Saborear e honrar a própria história. A pessoa que tem sabedoria, ela é muito mais feliz. Ela é muito mais plena.
ela é muito mais completa do que aqueles que buscam apenas a inteligência. O Salmo 89 tem um pedido: saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. O que é que sacia o nosso coração? Não é riqueza, não é beleza, não é saúde, não é pessoas, não são pessoas, não é namorado, não é namorada, não é homem, não é mulher, é o amor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor. Uma oração para rezarmos sempre, sempre. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Senhor, ensinai-me a contar os meus dias. Como que as pessoas contam os dias? Vou te dar alguns exemplos aqui. Sexta-feira, final de expediente. E aí? Como que foi a semana? Foram 5 dias maravilhosos. Batemos todas as metas. Tem gente que conta os dias, o tanto de dinheiro que recebeu. E aí? Meu brother, fechamos o treino da semana. Fechamos. Bombamos legal. Peito definido, costa larga, bíceps. Não faltei um dia de academia, hein? Essa semana bombou. Você pergunta para um gerente de banco. Essa semana consegui bater as metas. Fechamos contratos, fizemos empréstimos. Passa uma locadora. E aí, como que está? Essa semana foi boa. Alugamos carro, vendemos tanto. Como que você conta os seus dias? Está me entendendo? Quando você olha para a sua semana e diz assim, essa semana foi boa. O que é uma semana boa? Você me entende? O Salmo vai dizer, ensinai-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. Como que eu olho para a minha semana e conto os meus dias? Onde houve a sabedoria. Onde eu agi com sabedoria e não com esperteza. Eu sei o que eu vou dizer é delicado. Eu vou dizê-lo. Sabe como que o Brasil é conhecido lá fora? Pessoas espertas, que passam a perna nos outros. Temos que mudar essa imagem. Mas é assim. Por que, padre, estou falando isso? Quando você vai na Terra Santa, há muitas lojas para você comprar lembrancinhas, tem umas lojas melhores. E os grupos têm uma bandeira na frente que o guia leva a bandeira. Eu acompanhei um grupo e vi isso. Quando entram pessoas, geralmente da Europa, eles anunciam no alto-falante. França, Itália, Espanha. Eles gostam muito de americano, porque é o dólar. Quando chega americano, eles ficam doidos. Eles ficam dólar, dólar, dólar. Quando chega um grupo brasileiro, com a bandeirinha no Brasil, eles apenas dizem assim, Brasil, Brasil. E todos da loja ficam assim, ó. Por quê? Eu perguntei para o guia. Olha, eu fiquei sem graça. Onde eu ia, tinha gente olhando no corredor. Ele falou, sabe por quê, padre? A fama é que brasileiro rouba. Ele pega a lembrancinha, põe na bolsa, pega coisa. Eu falei, olha a fama na Terra Santa dos espertos. Ser brasileiro, não é para qualquer um não, viu? Tem que ter raça. Já escutei muita coisa estranha. Você mora numa casa com duplex, você mora embaixo, mora alguém em cima. Depois de anos você descobre que a conta de luz é só na sua.
Em cima não paga a conta, ó. Sem dizer nome, isso aconteceu na minha família com a minha mãe. Quando morávamos de aluguel, minha mãe pagou acho que 3 anos e meio a conta dela, da casa de cima e no barracão no quintal. Se não é ter quase um curto e alguém for lá arrumar, minha mãe pagou para esperar. Aí ela ficou meses sem pagar conta, mas porque descobriram. Espertos. Espertos. Por isso que hoje, mecânico bom e confiável, não falta serviço para ele. A pessoa não quer conhecer só se ele é mecânico. Quem que é o mecânico? Que conforme o lugar, meu filho, eles mexem no parafuso e te cobram R$1.600. Fala que trocou peça A, B e C. Você olha, não trocou nada. Teve uma confusão aqui em Divinópolis, há uns anos atrás. O cara pegou um batom da mulher e marcou as peças do carro. E levou o carro para arrumar. Uma semana depois mandou buscar o carro. Trocamos isso. Só que o cara entendia de carro, né? Ele falou, tá bom, abre aí o motor para eu ver aqui uma coisa. Eles abriram lá o capô do carro. Ele falou assim, o que você trocou aqui? Isso. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Você pode escolher o que você quer. Eu saio daqui para não voltar nunca mais. E fechamos a conversa aqui. Ou nós vamos chamar a polícia. Só que, você está duvidando do meu serviço? Ou não? Não estou duvidando do seu serviço. Eu estou te mostrando que você é um cavalacheiro. Vem aqui. Está vendo essas marcas aqui? É de batom da minha mulher. O que você falou que trocou, as peças estão aqui. O cara falou assim, some, não quero te ver nunca mais. E esse cara do carro saiu. E você sabe o final da história? Ele foi ameaçado ainda pelo mecânico. É o poste mijando o cachorro. Foi por isso que a notícia vazou. Porque ele mexeu com a pessoa errada, né? A pessoa abriu um processo e pôs a boca na imprensa. Aí a imprensa toda começou a querer saber qual que é o mecânico. Esperteza. Querendo ganhar mais do que era o serviço. Meus irmãos, esperteza não é sabedoria. Só mais um exemplo aqui para a gente rezar. Assista jornal e me diga se tem gente mais inteligente que ladrão. É fora do comum. O que esse pessoal apronta para roubar, mas é uma inteligência que muita gente não tem. Agora criaram um novo golpe, cuidado. Você recebeu coisa no correio, você tem que rasgar aquela etiqueta com seu nome, porque eles estão vestindo de entregador, pega uma caixa vazia, coloca a etiqueta sua que estava no lixo, chama e fala assim, entrega. Ah, de quem? Está aqui o nome, fulano de tal. Ele olha no interfone, está lá, ele abre, a pessoa entra, é um ladrão. Como que pensa numa coisa dessa? Golpe. Você compra pela internet, você acha que está num site, você está num golpe. A nossa secretária aqui, a Bárbara, pesquisou sobre a carteira de motorista dela. Faltava um pagamento com uma coisa no Detran. Ela entrou, fez o pagamento, pegou o recibo, está escrito lá Detran, tudo arrumadinho. Ela foi parada, a polícia falou, você não pagou isso. Paguei aqui, ó. Olha, não é o site oficial, você caiu num golpe. Tem que conferir aqui, ó, o CNPJ. Gente, até o site do governo, os espertos, isso não é sabedoria. São pessoas inteligentes, mas não são pessoas sábias, porque o sábio pratica o bem. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Supliquei e veio a minha sabedoria. Peça e será dado. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Assim termina o Salmo. A gente reza de manhã. Quando você levanta, você clama o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Saciai-nos de manhã com vosso amor e durante o dia exultaremos de alegria. Você quer ser feliz o dia todo? Você quer ser uma pessoa sábia? Reze de manhã
para Deus te acompanhar todo dia. Aí no fim da semana, você vai poder contar os seus dias na graça, na sabedoria, na unção de Deus. O mundo valoriza as pessoas espertas. Deus deseja pessoas sábias. O jovem rico escolheu. Escolha você também. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, sei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Certamente trazemos no coração muitos pedidos. Mas a palavra de Deus nos diz neste dia que o que mais precisamos pedir é a sabedoria. Lembre de Salomão. Ele poderia ter escolhido tantas outras coisas, sobretudo a riqueza. Ele escolheu e pediu sabedoria. Nós queremos, Senhor, estar com o nosso coração atento e aberto para receber esta sabedoria que vem de Ti. Orei e foi-me dado prudência. Supliquei e encheu-me o meu coração de sabedoria. Ouro e prata não podem ser colocados em comparação a ela. Não acharemos no mundo uma pedra preciosa que se iguale à sabedoria. Se unir todo o ouro do mundo, não passará de areia, e toda a prata não passará de lama. A saúde e a beleza não podem se comparar à sabedoria. Com ela nos serão dadas todas as coisas. Abra o seu coração à sabedoria, e com ela você receberá todas as coisas. Eu convido você, juntamente com o acólito, a depositar aos pés de Jesus o incenso da sua oração. O salmo desta missa vai dizer que desde de manhã, ao raiar do dia, nós fazemos a oração. E a felicidade nos acompanha durante o dia inteiro. Precisamos ter o hábito da oração. E oração se aprende orando. A vida de oração é igual andar de bicicleta. Não se aprende a andar de bicicleta no livro ou na teoria. É preciso colocar em prática. A gente vai cair, vai machucar, mas depois de pouco tempo você já estará andando. Até sem aquelas rodinhas do lado. Assim é com a criança. A oração é a mesma coisa. Nós precisamos transformar o desejo de oração
em atitude orante. Por mais que você não saiba, por mais que possa parecer ser difícil, ore e peça a Jesus, como os seus discípulos pediram: Jesus, ensina-me a orar. Ensina-me a contar os meus dias e conceda ao meu coração sabedoria. Ensina-me a contar os meus dias e conceda ao meu coração sabedoria. Afasta, Senhor, da nossa vida toda idolatria. E pelo Teu Espírito que habita em nós, mostra-nos qual tem sido a idolatria na nossa vida, ou talvez aquilo que ainda nos falta para entrar no reino dos céus. A sabedoria nos leva ao essencial. E precisamos ter sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Que você seja um pai sábio, uma mãe sábia. Que você seja um filho sábio, um esposo, uma esposa. Senhor Jesus, conceda-nos nesta manhã a plenitude do Espírito Santo. Dai-nos o dom da sabedoria, o dom da prudência. Dai-nos sabedoria, Senhor, para resolver os nossos problemas. Dai-nos sabedoria, Senhor, para levar a Tua palavra para a nossa família. Conceda aos Teus filhos sabedoria em seus relacionamentos. Supliquei e foi-me dado prudência. Orei e foi-me dado sabedoria. Dá-nos sabedoria, Jesus. Dá-nos sabedoria. Espírito Santo, dom de Deus, derrama sobre nós a sabedoria. Nós precisamos, nós necessitamos da verdadeira riqueza. O jovem rico não conseguiu seguir Jesus, porque ele não poderia abrir mão do dinheiro, dos bens materiais que ele possuía. Na nossa vida acontece muitas vezes o contrário. Nós precisamos renunciar a tantas coisas, e principalmente a idolatria, para que possamos seguir Jesus. Conceda-nos, Senhor, sabedoria para contar os nossos dias. Que não cansemos de pedir ao Senhor toda manhã
Dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria. Cante isso. Ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. É isso que nós queremos pedir. Nós queremos voltar à palavra do Senhor. E queremos que este salmo possa encontrar no nosso coração uma terra boa para que possamos viver isso. Você que já participou da missa hoje, você já rezou com este salmo. Você que ainda não participou, convido você a rezar. Nós vamos novamente cantar este refrão com as 2 estrofes primeiras do salmo para a gente rezar. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Canta isso. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias. Ensinai-nos a contar os nossos dias. E dai ao nosso coração sabedoria. E dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Canta, saciai-nos, ó Senhor. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor. Saciai-nos de manhã com vosso amor. E exultaremos de alegria todo dia. E exultaremos de alegria todo dia. Olha o que faz a sabedoria. Alegrai-nos pelos dias que sofremos. As coisas vão melhorar. Pelos anos que passamos na desgraça. A sabedoria nos faz ver além. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Veja que oração maravilhosa. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Meus irmãos, Deus precisa ser a primeira pessoa que falamos ao acordar. O Salmo vai dizer: saciai-nos com vosso amor pela manhã, exultaremos de alegria durante todo o dia. Dignai-vos, Senhor, abençoar a nós que estamos reunidos no Teu nome. Abençoai esta água, sal, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, as pessoas que estão nessas fotos, onde quer que elas estejam.
abençoai os doentes, as nossas famílias, a nossa casa. Concedei ao nosso coração, Jesus, prudência e sabedoria, e afastai das nossas famílias a idolatria. Tu és o nosso Deus, caminho, verdade e vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva o teu olhar de misericórdia sobre nós e nos dê a paz. Que o Senhor olhe pelas nossas famílias e nos conceda a bênção. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor exultaremos de alegria. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 33, nós encontramos esta palavra de Jesus: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Jesus está aqui repreendendo São Pedro, porque Jesus acaba de ser repreendido por ele. Jesus fez o seu primeiro anúncio da paixão. Está no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. O segundo anúncio da paixão está no capítulo 9, no versículo 31. E o terceiro anúncio no capítulo 10, o versículo 32. São 3 anúncios da paixão. Pedro tem o seu coração entristecido ao ouvir da boca de Jesus que ele iria morrer. Pedro então o chama num lugar à parte e o repreende. Ou seja, Pedro não queria que Jesus sofresse. Gente, isso é o pior que pode acontecer na nossa vida, é você querer ensinar a Deus. É Jesus, Pedro está ensinando a Jesus o que é que ele deve fazer ou não fazer. Pedro quer que as coisas sejam do jeito dele, e nós precisamos deixar que as coisas sejam do jeito de Deus. Todas as vezes que você quer que as coisas sejam do seu jeito,
no presente pode ser doce, mas o futuro é amargo. Mas quando você aceita a vontade de Deus, o agir de Deus, no presente, as coisas podem ser um pouco amargas, mas o futuro será doce. Deixe a Deus fazer, deixe a Deus agir. Você que já tentou fazer do seu jeito e deu errado, faça agora do jeito de Deus. Aqui está a razão da reprimenda de Jesus a Pedro: afasta de mim, Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Pedro estava com demônio? Claro que não, meus irmãos. É porque o primeiro interessado que não acontecesse a morte de Jesus na cruz é o demônio. Porque ele não tinha nas garras, ele tinha a humanidade nas suas garras. E Jesus, com a sua morte, nos libertou. Então quando ele diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, ou seja, você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Eu falava na pregação da missa de hoje, você pode assisti-la, é a pregação antes dessa, sobre a confusão na cabeça de Pedro entre o bom e o bem. Pedro queria o bom para Jesus. E qual é o bom? Que Jesus não sofresse. Jesus queria o bem, que era ofertar a sua vida. Nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que faz bem é bom. O cristão discípulo, ele não busca apenas aquilo que é bom. Quem busca apenas aquilo que é bom são as pessoas do mundo. Por isso terminam sofrendo. Precisamos buscar o que faz bem para a nossa vida, o que faz bem para a nossa alma, o que faz bem para a nossa caminhada. E eu quero refletir com você rapidamente esta questão: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Nós precisamos, meus irmãos, pensar segundo os padrões de Deus. E muitas pessoas, até que estão na igreja, elas pensam com a cabeça no mundo. É o que eu mais vejo. Gente que está na igreja, mas que tem a cabeça mundana. Cuidado para você não escutar da boca de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Eu alenquei aqui, fruto da minha oração, 7 situações diferentes daquilo que Deus quer e daquilo que o mundo oferece. Poderia ser até 14, eu lembrei depois de outras. A questão da família, como que é a família para Deus, como que é a família para o mundo. A questão do casamento, como que é um matrimônio para Deus, como que tem sido o casamento para o mundo. A questão da modéstia, como que Deus quer que nos vistamos, como que o mundo quer que nos vistamos. Olha como que é tudo bem diferente. Mas vamos aqui a 7, que eu já tinha rezado e preparado para partilhar com você. Primeiro, Deus, Ele pensa na eternidade. O homem pensa no imediato. O pensamento de Deus está voltado para o que é eterno, que vai além deste mundo. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida eterna. É por isso que eu abro mão de pequenas coisas aqui embaixo, para que eu possa estar com o Senhor lá em cima. O mundo não. O mundo pensa na eternidade? Não. O mundo pensa no imediato. O que vale é o aqui e o agora. O que vale é ser feliz no aqui e no agora.
O que vale é o prazer no aqui e no agora. Então veja como é diferente a pessoa que pensa como Deus e a pessoa que pensa como o mundo. O que é que o mundo mais diz hoje? O que vale é ser feliz. Eu estou vivendo o aqui e agora. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Isto é o pensamento do mundo. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Muitas pessoas buscam no aqui e agora a satisfação imediata e o prazer passageiro. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu. O mundo olha aqui, Deus olha a eternidade. O homem de Deus busca o céu, enquanto o homem do mundo busca prazer e riqueza aqui. Segundo, Deus valoriza o amor sacrificial. O homem valoriza o egoísmo. Quem pensa como Deus oferece um amor que é capaz de ir ao sacrifício. Quem pensa como o mundo terá um coração egoísta. Deus pensa em amor, um amor que sacrifica, um amor que pensa no outro, um amor que é caritativo, um amor que é oblação. O pensamento do mundo muitas vezes é egoísta. Deus vai dizer para nós, o outro primeiro. O mundo vai dizer, eu primeiro. Enquanto o homem de Deus vive para servir, o homem do mundo vive para ser servido. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Cuidado, se você não ama com amor sacrificial, afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas do mundo. O verdadeiro amor é incondicional, é sacrificial. O amor do mundo é interesseiro e egoísta. Terceiro, Deus pensa no perdão. O homem pensa na vingança. Se você pensa como Deus, você haverá de perdoar. Se você pensa como os homens, você haverá de se vingar. Deus nos ensina a perdoar até os nossos inimigos. O mundo não. O mundo nos ensina a revidar, a pagar com a mesma moeda. Toma lá, tacar, tacar, toma lá. Totalmente diferente o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Enquanto o homem de Deus perdoa, o mundo nos ensina a vingança. Mateus 5:44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é pensar como Deus. É não receber a reprimenda de Pedro. Afasta de mim, Satanás. Você que não perdoa, você que vinga, você que paga a mesma moeda. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Enquanto o mundo valoriza o ressentimento, Deus valoriza o perdão. Quarto, Deus pensa na humildade, o homem no orgulho. O pensamento de Deus está voltado para os humildes. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. O mundo não. O mundo não valoriza a cruz. O mundo valoriza a marca, o dinheiro, o poder.
o ser melhor que o outro, o ser maior que o outro. O homem de Deus busca a glória de Deus. O mundo busca a sua própria glória. Marcos 10, 43. Quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. O mundo exalta o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Quinto, Deus pensa em sofrimento como caminho para a glória. O homem pensa em fugir do sofrimento. Deus não vê o sofrimento como algo destrutivo, mas como algo que faz parte do nosso caminho de santificação. Ninguém ama o sofrimento, mas ele bate à nossa porta, nós o acolhemos como um sinal de que Deus trabalha em nós. O mundo, ele evita a todo custo o sofrimento e busca conforto e facilidade. O que se vende hoje mais na TV e na internet? O que promete conforto e facilidade. Ah, isso aqui vai facilitar a sua vida. Aí eu quero. Conforto. Aí eu quero. Cruz. Eu não quero. Viu? O mundo pensa de um jeito, Deus pensa do outro. O homem de Deus vê o sofrimento como oportunidade de purificação, de redenção. O homem vê o sofrimento como aniquilação. Marcos 8, 34. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A missa de hoje. Tome a sua cruz e me siga. O homem de Deus abraça a cruz. O mundo está igual o diabo, foge da cruz. Se você não abraça a cruz, você vai escutar de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sexto, Deus pensa no serviço ao próximo. O homem pensa em si mesmo. Deus nos ensina que a verdadeira grandeza é você ajudar. Não há coisa melhor para o cristão do que ser útil. Em que posso te ajudar? O mundo é o contrário. O mundo pergunta: em que você pode me ajudar? Quem pensa como Deus gosta de ajudar. Quem pensa como o mundo só quer ser ajudado. O mundo nos diz que devemos procurar o próprio bem. Deus diz que devemos procurar o bem do outro. O homem de Deus, ele vive para servir. O mundo nos ensina a viver para ser servido. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Servir é o caminho para Deus. Ser servido é o caminho do mundo. Você pensa nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? E por último, sétimo, Deus pensa na fé, o homem pensa na lógica. Deus nos chama a viver pela fé. E o que é fé? É a posse antecipada daquilo que não se vê. O mundo vai dizer: se eu não vejo, eu não creio. São lógicas diferentes. Se você pensa como Deus, você vai buscar a fé. Se você pensa como os homens, você só aceita aquilo que é da lógica. O homem de Deus, ele vive o sobrenatural. O homem do mundo, ele vive somente o natural. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto o mundo procura argumentos puramente racionais, o homem de Deus
ele vive pela fé. Meus irmãos, estes 7 caminhos, eu poderia aqui colocar tantos outros. Em breve, se Deus quiser, eu estarei disponibilizando num livro todos os esquemas dessas pregações que eu já fiz. Esta é uma que vai estar numa das primeiras. Lá, só que não haverá 7, lá serão 14 pontos. Mas esses 7 já serve para você pensar o seguinte: espera aí, eu estou pensando nas coisas de Deus ou estou pensando nas coisas dos homens? Se eu penso na eternidade, eu penso como Deus. Se eu penso no imediato, eu penso como os homens. Se o meu amor é sacrificial, eu penso como Deus. Se o meu amor é egoísta, eu penso como os homens. Se eu perdoo, eu penso como Deus. Se eu me vingo, eu penso como os homens. Se eu penso na humildade, eu penso como Deus. Se eu sou guiado pelo orgulho, eu penso como os homens. Se eu vejo o sofrimento como caminho de santificação, eu penso como Deus. Se eu fujo do sofrimento, eu penso como os homens. Se eu estou a serviço dos outros, eu penso como Deus. Se eu quero que os outros me sirvam, eu penso como os homens. Se eu vivo pela fé, eu penso como Deus. Se eu vivo só pelo racional, eu penso pelos homens. O que eu quero ouvir da boca de Jesus? Afastai-vos de mim. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. Você pensa como os homens. Ou aproximai-vos de mim, porque você não pensa como os homens. Você pensa como Deus. Eu não quero estar afastado, eu quero estar pertinho. Pensemos como Deus. São 2 caminhos, meus irmãos. Não é um caminho do meio. São 2 caminhos. Ou você está na de Deus, ou você está no do mundo. Ou você está na conversão, ou você está na perversão. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para profundo do inferno. Não há um outro caminho para nós. São 2 caminhos. Leia, eu não vou ler agora, mas reze o Salmo número 1. Como chama o Salmo número 1? Os 2 caminhos. Não há um caminho do meio. Então hoje nós precisamos entender: Deus me chama a pensar nas coisas do alto e a não a viver como o mundo. O fim daqueles que são de Deus é a eternidade. O fim daqueles que são do mundo é o remorso e o sofrimento. Por último, cito Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem. O que é amoldar? Moldar, esculpir, é você dar forma. O mundo quer nos amoldar no molde do mundo. Deus quer nos amoldar no molde de Cristo. Sabe como que é feito o molde do mundo? Silicone. Molinho, gostosinho. Sabe qual é o molde de Deus? A cruz. Por isso que pouca gente quer se amoldar nas coisas de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu quero pensar as coisas de Deus, eu quero sentir as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita é só a vontade de Deus. O mundo, ele não tem
para o cristão coisas boas, tem coisas más. Ele não é agradável, ele é desagradável. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Lembra que Jesus rezou para os discípulos? Ele reza por nós. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos meus, aqueles que tu me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Lembro-me do falecimento de Teresinha de Lisieux. Quando ela estava nos seus últimos momentos, ela balbuciou: pai, estou voltando para casa. Ela estava no mundo, ela não era do mundo. Que a nossa mente seja renovada, para que possamos pensar como Deus e não como o mundo. Anote aí na sua Bíblia, Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transforme, a começar da mente. Transformai-vos a vossa maneira de pensar. Eu quero pensar como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, porque por mais difícil que seja, nós queremos viver do jeito de Deus, porque Deus sabe mais do que eu. Eu vejo o presente, Deus conhece o meu futuro. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu quis ensinar a Deus, eu quis que as coisas funcionassem do meu jeito, e eu fui neste momento merecedor daquela repreensão que Pedro levou no Evangelho. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Quantas vezes eu pensei as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus. Mas neste momento de adoração, em que nós nos abrimos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir nos nossos corações, nós queremos ouvir da boca de Jesus o contrário. Não um afasta, mas um aproxima. Porque no Evangelho de hoje, antes de Jesus repreender Pedro, o Evangelho diz que ele olhou para os discípulos e disse a Pedro, depois que ele fala para Pedro, afastai-vos, ele olha para os discípulos e diz, aproximai-vos. Ele chama a multidão e os discípulos para perto. Ou seja, Pedro foi chamado naquele momento a uma renúncia. Qual a renúncia de Pedro? A não querer educar Deus, a não querer viver do seu jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus, na hora de Deus. Renunciar é reencontrar-se. Pedro está sendo chamado a este reencontro com a vontade de Deus. Jesus quer dizer a nós, vem, aproxime. Você não vive do jeito do mundo, você vive do jeito de Deus. Meus irmãos, o que é que o demônio mais deseja? Que você viva do jeito do mundo, que você pense do jeito do mundo,
que você haja do jeito do mundo. E veja que o diabo tem uma boa assessoria. Revistas, programas de TV, filmes, séries, reality show, entrevistas, tudo dizendo para você: viva como o mundo, assim é que está certo. Perdoar é para bobo, você tem que se vingar. Servir o outro é trouxa, você tem que ser feliz. Buscar a eternidade é ilusão, vivo aqui agora. Não abrace a cruz, abrace o prazer. Fuja do sofrimento, busque somente o que é bom. E daí por diante. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não pensamos como o mundo. As pessoas que mais pensam como o mundo são aquelas que mais dizem: ah, mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Não é assim que o povo fala, gente. Ninguém diz assim: ah, Deus mudou, a palavra de Deus mudou. Não, eles vão dizer: o mundo mudou. Exatamente, os que são do mundo agradarão as mudanças do mundo. Os que são de Deus permanecerão fiéis à palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Aqui está o desafio de ser cristão. Aqui está o desafio de, no mundo de hoje, pensar nas coisas de Deus. Neste momento, junto com o incenso que mais uma vez colocamos, eu convido você a depositar aos pés de Jesus as dificuldades que você enfrenta em viver como os que são de Deus. Quais as dificuldades que você enfrenta por não pensar como o mundo? Dificuldades onde você trabalha, onde você estuda, na sua roda de amizades, na sua família, com os seus parentes. Como é difícil, meus irmãos, você que pensa nas coisas de Deus, conviver com quem só pensa nas coisas do mundo. Falta até assunto. Você não sabe nem o que você conversa, porque as pessoas só falam das coisas do mundo, e você gosta de falar das coisas de Deus. A pessoa, ela está hipnotizada pelas coisas do mundo, e você está livre, porque você pensa nas coisas de Deus. Então coloque aqui as dificuldades que você tem em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Faça a sua oração. Converse agora com Jesus. Que possa ressoar nos nossos corações a reprimenda que Pedro recebeu. E Pedro recebendo está extensivo a todos nós. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do mundo. Por isso, afasta-te de mim, Satanás. Traga isso
em oração. Nós podemos colocar na presença do Senhor aquilo que não entendemos. É no momento do sofrimento e da dor em que as perguntas não são respondidas, em que nós devemos nos lançar com confiança no colo de Deus, que é misericórdia. Que se você acredita que Deus é o seu auxiliador e que Ele caminha ao seu lado, nós não atribuiremos a Ele as dores e os momentos difíceis pelos quais passamos. Nós pedimos a sua ajuda para superar a dor, para superar o vazio, para, apesar de tudo, erguer a cabeça e continuar a caminhada. Deus, Ele tem duas maneiras de agir. A primeira é pela sua própria ação. E a segunda é pela permissão. Tudo que acontece, claro que tem a permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade de Deus. Te dou um exemplo. Suponhamos que alguém pule de um penhasco amarrado no elástico. Qual que é a vontade de Deus? Que aquela pessoa tenha vida e vida plena. Mas por um motivo ou outro, não vamos aqui entrar nisso, aquele elástico ele se arrebenta, aquela pessoa ela falece. Qual foi a permissão de Deus aí? A lei da gravidade. Mas você não vai dizer que era vontade de Deus que aquela pessoa se arrebentasse lá embaixo. Então Deus ele age pela ação, quando Ele intervém, e Ele age pela permissão, quando nas leis da própria humanidade, as leis da própria natureza, Deus vai permitindo que as coisas aconteçam de acordo com as leis pré-estabelecidas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza. Deus ele age com a sua graça, mas ele vai atuar naquela natureza. É por isso que nós precisamos acreditar que mesmo no sofrimento e mesmo na dor, para nós que temos fé, Deus cuidou de nós ali. E Deus cuida de nós, porque Ele é auxiliador. É o que disse a leitura. O Senhor é meu auxiliador. E no momento que nós não entendemos, nós entregamos e confiamos. É aquele sofrimento do coração de João na última ceia. Ele queria impedir a morte de Jesus. Ele queria que tudo fosse diferente. Quantas e quantas vezes no nosso coração a nossa oração diz para Jesus: mas Senhor, eu queria que fosse diferente. Quantas e quantas vezes isso está no nosso coração: eu queria que fosse diferente. João também queria, mas ele não podia, além da sua prece, da sua presença. O que João faz? Ao invés do desespero, ele coloca a sua cabeça no ombro de Jesus, e ali ele encontra consolação. Talvez você
está sofrendo, porque não aconteceu como previsto, não aconteceu o que você pensava que aconteceria, e aquilo que você gostaria que acontecesse. Então este é o momento de você se lançar no colo de Deus e deixar Deus cuidar de você, deixar Deus carregar você, deixar Deus dizer: aproxime de mim. Você não pensa como o mundo, você pensa como Deus. E se assim você agir, apesar da dor, você estará em paz. Apesar da dor, você estará em paz. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que se encontra aqui conosco e a milhares que nos acompanham Brasil afora, pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios irmãs. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas não entendem o que está acontecendo, mas te pedimos, Senhor, dá-nos um ouvido de discípulo e um coração dócil aos teus cuidados. Só Deus é capaz de curar a nossa dor. Só o Senhor é capaz de nos ajudar a carregar a nossa cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a perder por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Abençoe a água, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, chaves, carteiras de trabalho, pessoas doentes, famílias enlutadas, pessoas internadas, todo o material religioso. Que o Senhor nos visite e nos console com a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.